governo Bolsonaro faz com a saúde mental e com a saúde o que está fazendo com a Amazônia. É a mesma coisa, a mesma coisa. Agora, não é à toa os 30 anos, praticamente, de experiência de reforma psiquiátrica, eles não foram à toa. Existe no Brasil uma potência de recuperação extraordinária. Eu assim, sou reservadamente, às vezes nem tanto, otimista em relação ao Brasil. Por quê? Porque eu acho que assim, a gente levou, sabe, um soco no queixo, que você fica tonto, e isso durou esses anos, mas agora, se você para pensar, acontece no Brasil coisas muito poderosas. Benilton, seja muito bem-vindo aqui ao canal Inconsciente Coletivo. Na nossa série É Preciso Falar sobre Saúde Mental. A gente já estava atrás de você há um tempo, hein, rapaz? Bom, é um prazer para mim. Estar aqui é um prazer. Eu já conheço a série, eu já assisti a vários episódios e estou contente de estar aqui conversando com você. Eu acho que você está chegando num momento muito adequado, porque a gente vem traçando, né, no contexto da série, todo uma reflexão sobre o status quo da reforma psiquiátrica no Brasil. E o tema da nossa entrevista, aqui desse nosso papo, é um tema do qual você tem muita familiaridade, que é a história da psicopatologia no Brasil. Então, o que eu tinha pensado era da gente organizar uma conversa que traçasse um perfil histórico da psicopatologia no Brasil, desde as suas origens, chegando até os dias de hoje, e com um olhar ainda sobre o futuro. Mas acho que a primeira pergunta seria você explicar para a nossa audiência no que consiste a psicopatologia, Benilton. Bom, a minha primeira pergunta é ótima. Psicopatologia, como a palavra indica, são três elementos, né? É o logos, é o conhecimento, então é um campo de conhecimento que tenta elucidar os fenômenos patológicos e de um tipo de patologia muito particular, que é a patologia do psiquismo. Ou seja, a psicopatologia é o estudo dos estados de sofrimento psíquico, de uma maneira geral, quando eles adentram o campo da doença mental, do transtorno, da patologia. Onde é que fica essa fronteira? É uma boa discussão, eu acho que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Na história da humanidade, digamos assim, essa sempre foi uma questão, porque, afinal, o que a gente chama de loucura, doença mental, transtorno, etc. e tal, é inerente à condição humana. Em qualquer forma de cultura, em qualquer agrupamento social, em qualquer mundo humano imaginável, as pessoas vão sofrer de maneira profunda, intensa. Então, o que hoje a gente chama de patologia sempre existiu. Nem sempre a loucura foi chamada de patologia, né? E na história da medicina, na história das culturas,
a maneira como se organiza o olhar para quem sofre de delírios, de alucinações, de rituais obsessivos, de depressão, de melancolia, varia muito. Então, a psicopatologia ela tem uma história, né? Se a gente pensar, por exemplo, no mundo antigo, o mundo da medicina grega, que é um pouco a matriz da medicina nossa moderna, é claro que a noção da patologia do psiquismo, do sofrimento, do mal-estar do psiquismo, da dor do psiquismo, tinha a ver com a fisiologia da época. Era a medicina dos humores. Então, a concepção era de que o corpo era regido por 4 humores, e era o equilíbrio ou o desequilíbrio disso que faziam que a pessoa ficasse eufórica ou deprimida, melancólica. Aliás, a palavra melancolia tem na sua origem essa concepção, porque a melancolia era considerada uma lentificação dos processos psíquicos, a pessoa fica desanimada e mortificada, etc. e tal, e naquela época, por que a psicopatologia, que é o nome atual? A gente, olhando para aquela época, diria que é porque os fluidos estavam, digamos, lentificados. Então, havia uma concepção humoral da fisiologia. Isso mudou. Quais eram os 4 humores, só por curiosidade? Os humores se dividiam entre aqueles que eram, digamos, responsáveis pela digamos, expansão do movimento vital e os que eram o oposto disso. Para a gente pensar hoje, seria assim, como você pensa as medicinas orientais? Elas ainda têm são medicinas holísticas, isso que é importante. As medicinas holísticas, a grega clássica, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, todas elas entendem o ser humano num conjunto de relações. E o organismo humano num conjunto de relações com o ambiente e o próprio organismo como um conjunto de relações entre órgãos e tal. Então, o que é a doença? É um desequilíbrio disso. O que é a cura? É a volta ao equilíbrio. Isso mudou com o surgimento da medicina que veio dar na medicina moderna, que é uma medicina mais atomística. Atomística em que sentido? No sentido de que não vê o todo, vê partes se relacionando, mas partes. Daí acabou-se chegando a essa concepção ainda muito presente da divisão entre o corpo, ou cérebro, e o psiquismo, que na medicina oriental não existe muito. Nessas medicinas holísticas, corpo e mente são modulações de uma mesma realidade. A medicina ocidental foi se acostumando a pensar uma coisa e outra. Então, nessa divisão entre mente e corpo, entre espírito e matéria, a psicopatologia foi entendida de várias maneiras. Até, digamos, a modernidade, até o século XIX, o início do século XIX, basicamente se tinha uma fisiologia muito incipiente e que pensava que a loucura era a expressão de alterações desse desequilíbrio. Então, quando a gente vê figuras do século XVIII, por exemplo, né, daqueles grandes hospitais, onde não eram exatamente ainda hospícios psiquiátricos, mas eram grandes hospitais onde todo mundo que estava muito doente ia parar. A medicina ainda não tinha criado subdivisões. Então, os loucos eram tratados como? Com cadeiras giratórias, se eles estivessem melancólicos. Para quê? Para agitar os humores e devolver-eles um equilíbrio. Se, ao contrário, a pessoa tivesse delirante maníaca, o que se fazia? Sangria, banho de água quente para poder acalmar. Bom, isso muda no século XIX com o surgimento de um movimento muito forte, que foi o alienismo. A principal figura historicamente conhecida é Felipe Pinel. Nós temos um hospital aqui no Rio, Felipe Pinel. Aliás, em muitos lugares do Brasil você tem clínicas Pinel. Pinel foi uma espécie de pai da psiquiatria, pai simbólico da psiquiatria. Embora naquela época outros pensassem como ele. E o que ele pensou? Uma revolução. Primeira revolução psiquiátrica e, portanto, da psicopatologia. Foi considerar que, sim, nós somos seres orgânicos, então tudo que acontece no espírito é por conta de alterações desse organismo, que é a base, é a plataforma de lançamento da mente. Mas a novidade é que a loucura, ou sofrimento psíquico, não eram derivados diretamente das alterações fisiológicas. Elas tinham a ver com
a maneira como a gente captava o mundo, com as ideias, com as representações, como é que eu entendia o mundo, e número 2, com os afetos que essas representações me produziam. Então, aí a gente criou uma outra esfera da psicopatologia, não mais apenas física, mas mental. Naquela época se chamava moral. Então, criou-se o famoso tratamento moral, que era uma maneira de você tratar da loucura tentando corrigir as ideias erradas, digamos assim, e regular melhor os afetos. Esse modelo de entendimento da psicopatologia, com muitas alterações, ele está presente até hoje. Se você pegar, por exemplo, terapias cognitivo-comportamentais, terapias behavioristas, psicologia positiva, todo esse leque de tratamentos, eles ainda têm no fundo essa raiz. É a ideia de que tudo bem, temos cérebro, temos corpo, mas o sofrimento é porque a pessoa está pensando mal, está tomada por estereotipias de ideias, e embora a causa possa ser, a causa não, embora haja uma dimensão corporal, por isso medicamentos podem ajudar, mas o cerne da psicopatologia é o pathos mental, é o sofrimento, é a experiência e não a corporeidade. Isso, então, durante o início do século XX, do século XIX, foi o que criou o que hoje a gente chama de psiquiatria. Um braço na medicina. A última especialidade, a última grande especialidade da medicina foi a psiquiatria. E que tinha, então, esse objeto. O corpo como base, mas ninguém podia saber qual era a causa até hoje. Pouquíssimas doenças mentais têm causas físicas conhecidas, mas essa esfera do mental, do psíquico, do espiritual, como você queira chamar, passaram a ser objeto de intervenção. Isso durou até o final do século XIX. E aí voltou com muita força a ideia de que, não, a causa, onde acontece a loucura, é nos processos físicos, no cérebro que funciona mal. Já não são aqueles grandes humores, mas é o cérebro, são os órgãos que agora a medicina já conhecia. Na época grega, nem autópsia se fazia, né? Não se fazia dissecação de cadáveres. A partir do século XIX, isso digamos, vai se tornando, no final do século XIX, vai se tornando a base da psiquiatria, na época fisicalista, que hoje a gente também chama de psiquiatria organicista, ou o nome mais moderno é psiquiatria biológica. A ideia de que se eu olho para alguém que está deprimido, o que é que eu vejo? Alterações da serotonina, da dopamina, e eu vejo como menos importante quais são as condições sociais, quais são as condições da relação dele com outras pessoas, qual é a relação dele com a própria história dele, o que é que nessa esfera subjetiva é que produz o sofrimento. Então, a história do que o sintoma, né? Mais a causa do que o sintoma. Sim. E, além disso, o seguinte, os sintomas na psiquiatria biológica, a partir do final do século XIX, um grande psiquiatra, Emil Kraepelin, foi quem fundou a psiquiatria moderna. Pinel é o pai da psiquiatria. Kraepelin é, de alguma maneira, o pai da psiquiatria moderna, na virada do século XIX para o século XX. Ele era um organicista convicto, ele achava que as doenças mentais eram, na verdade, doenças cerebrais. Mas, como na época ninguém tinha possibilidade de pesquisar isso, a não ser em cadáveres, o que ele disse foi o seguinte: vamos prestar atenção nos sintomas. Mas vejam só, os sintomas apenas como expressão de alterações orgânicas. Ele montou toda uma classificação das doenças mentais, que até hoje é, de alguma maneira, um parâmetro, mas a partir dessa convicção. Os sintomas não têm muito sentido em si, e eles não servem para nada, eles são apenas efeito do descarrilhamento do funcionamento biológico. Um pouco depois, próximo de Kraepelin, aí vem a outra coisa, que é uma das grandes raízes do campo psicopatológico atual, que foram dois movimentos, a fenomenologia e a psicanálise. A fenomenologia dizendo o seguinte: é preciso que a gente não reduza todo o campo da experiência, todo o campo do psiquismo, o que eu sinto, como o olhar do outro me afeta, as condições em que eu vivo, a maneira como eu me sinto
tendo um horizonte pessoal ou tendo um horizonte completamente restrito. Pensa na pandemia. O impacto da pandemia na saúde mental tem a ver com isso. A gente foi todo mundo colocado em uma situação de contração existencial e de muita opressão em muitos sentidos. Fora isso, todo mundo, quer dizer, tirando as exceções dos que foram para os paraísos, pessoas fazendas, etc. Mas a maioria das pessoas vivendo em condições muito, muito terríveis. É claro que isso é impossível que isso não cause afetação nas pessoas. E a afetação é dada no campo das relações subjetivas. Impactam o cérebro? Sim. Mas se uma pessoa, no meio da pandemia, começa a ficar deprimida, desanimada, não cuida da casa, tem pensamentos suicidas, os suicídios explodiram com a pandemia. Aí você pergunta, onde é que está a causa disso? Não pode estar apenas no corpo, está no mundo em que aquele corpo vive. E aquele mundo ao redor inflige ao corpo uma pressão, uma imposição, uma injunção que ele não consegue dar conta, quanto mais isolado. Quanto menos isolados, mais a gente tem recursos. Quanto mais isolados, a gente mais está vulnerável. Então, voltando a esse fio da meada, no início do século XX, então, surgem os fenomenólogos que dizem é preciso pensar, compreender, elucidar o que é que a pessoa sente. Psicopatologia para a fenomenologia é você compreender como é que é ser um esquizofrênico, como é que é ser um deprimido, um fóbico, um obsessivo, um histérico. Como é que é isso? Que experiência é essa? Como é que se eu tenho paralisia e, na verdade, os nervos estão normais? Eu tenho pânico de sair na rua, eu não consigo andar em elevador. Como é que é isso para aquela pessoa? Isso é a fenomenologia. Primeira pessoa do singular prevalece. E Freud, a psicanálise que veio depois dele, tentando entender como é que essa experiência se dá no interior do psiquismo e na relação do psiquismo com esse mundo ao redor. Então, os sentidos que, para Kraepelin, a psiquiatria biológica, organicista, que até hoje tem uma linhagem, por exemplo, nos psiquiatras que são praticamente psicofarmacologistas. É que eles acham que é o cérebro que está mal, qual é a cura para isso? Mexer no cérebro e no organismo. E como é que você faz isso? Medicamentos. Daqui a pouco, estimulações magnéticas transcranianas. Daqui a pouco, chips para fazer acoplamento no cérebro, etc. Já os fenomenólogos e os psicanalistas dizem que isso tudo é importante, mas o decisivo é a experiência que a pessoa está tendo. E para a gente ajudar as pessoas é preciso, a psicopatologia precisa ser a elucidação da experiência do sujeito e não a explicação das causas objetivas que eventualmente acontecem. Se você tem, por exemplo, uma tireoidite ou um hipotireoidismo, você vai ter um quadro depressivo com muita chance. Mas esse quadro depressivo causado pelo problema do hipotireoidismo, esse sim é uma causa biológica que diretamente produz uma depressão. Mas a maioria das vezes em que a gente está mal, o processo não é esse. A gente está mal porque a vida não está bem, por circunstâncias passadas, atuais ou pelo pânico do futuro. E isso, é claro, que altera o funcionamento biológico. Então, hoje em dia, a melhor psicopatologia, se você perguntar, bom, isso é um pouco, de maneira muito caricatural, o pêndulo da psicopatologia, oscilando entre o que é psicopatologia? É o estudo das causas biológicas, que simplesmente é como se fosse o estudo da água fervendo para entender a fumaça. A fumaça é a psicopatologia, é o sofrimento e tal, mas o que está acontecendo mesmo é a água fervendo, é o corpo-cérebro. E um outro grande continente da psicopatologia que diz, não, a fumaça, o vapor, é isso que é o psiquismo, é isso que é a vida mental, é aí que eu me sinto bem, mal, animado, desanimado, deprimido, me achando fracassado ou com vontade de viver. Então, a psicopatologia é, para essa versão, o estudo da experiência. Para os fisicalistas, organicistas, biologicistas, a psicopatologia é o estudo das causas, agora já não só orgânicas, mas microcelulares, moleculares. A psiquiatria biológica atual, com a potência da medicina, vai cada vez mais para baixo do corpo, tentando encontrar causas genéticas,
moleculares, hormonais, celulares, enquanto que nós, os fenomenólogos e psiquiatras de extração, de orientação e inspiração psicanalítica, ou gestaltista, enfim, o pessoal que se orienta pela ideia de que o psiquismo é uma experiência, esses não negam que sem cérebro não tem vida mental, mas que quando acontece a vida mental, ela tem uma autonomia, ela tem um campo próprio. E psicopatologia, então, seria o estudo desse campo próprio. Resumindo muito rapidamente. Sim. Sim, mas ficou claro, tem uma certa tensão, né? Você chama de pendular, mas é uma certa tensão, né? No final das contas, né? E acho que vai ficando claro o lugar onde você está, nesse pêndulo, né? Vamos dizer assim. Desculpa, Maurício, é que o pêndulo é para um pouco dar conta do movimento histórico. Teve momentos em que os organicistas prevaleceram, depois, até os anos, depois vamos dizer assim, primeiro metade do século XX, os organicistas prevaleceram. Quando houve uma virada, isso é importante também dizer para o pessoal que está escutando a gente, houve uma grande virada para o lado dos biólogos. O que foi? Depois da Segunda Guerra Mundial, o surgimento do primeiro medicamento eficaz em psiquiatria, específico, a clorpromazina, em 1949. Então, foi em 49, 50, surgiu pela primeira vez uma pílula que você tomava e o indivíduo que estava agitado ficava calmo. O que estava delirante voltava a pensar normalmente. Isso foi uma revolução. E deu toda a força para os organicistas. Dizem, bom, então agora a saída é essa. Vamos encontrar mais remédios, que aí a gente vai resolver o problema do sofrimento mental. O que acontece, como sempre na vida, é que as coisas são mais complicadas do que isso. Os remédios são muito importantes, mas, como você disse, não é uma questão de optar entre o biológico e o psicológico. O grande desafio da psiquiatria como um campo é a sua natureza complexa e é a única especialidade em que isso é muito evidente. A gente tem um pé no organismo e tem um pé na cultura, nas relações. Então, de fato, o pêndulo dá conta da hegemonia que vai mudando ao longo do tempo. Na segunda metade do século XX, que houve mudanças muito importantes, mas aí a gente vai falar, quando falar de política de saúde mental, talvez, se a gente for conversar sobre isso, e que reorganizaram um pouco esse quadro. Mas, de fato, se você perguntar o que é que eu e os colegas que pensam como nós, o importante da psiquiatria é ter, aliás, da medicina como um todo. Porque na psiquiatria isso é incontornável. E na medicina você ainda arruma um jeito de deixar um pouco para lá essa tensão entre o físico e o psíquico, entre o cérebro e a mente, entre o indivíduo e o ambiente. É por isso que, por exemplo, a reforma psiquiátrica cunhou essa expressão de uma atenção psicossocial. Mas isso não é para pobre, isso não é só para usuário do SUS. Na verdade, toda a psiquiatria, todo o tratamento do sofrimento psíquico precisa ser uma atenção psicossocial, que vai, digamos, da propiciação de uma experiência do próprio sujeito, de mudar a maneira de entender como é que foi a sua vida, o que é que levou ele a essa situação que está agora. E então tem uma dimensão muito pessoal, mas essa dimensão pessoal, ela não está no vácuo. A gente não vive isolado. O cérebro não está no vácuo. O cérebro só existe dentro de um organismo. E o organismo também não está no vácuo. Ele só existe num campo relacional entre pessoas, num campo onde a pessoa tem um lugar no mundo ou não tem. Então é aquela coisa. Se é negro num país como o Brasil, o lugar é difícil. Se é pobre, miserável num lugar como o Brasil, o horizonte dessa pessoa é restritíssimo. É quase uma condenação em vida àquela experiência de miséria. Então, tudo isso é que compõe essa tensão. Entende? Então, a psiquiatria é a mais complicada e é a mais, talvez, desafiadora das especialidades médicas, porque ela tem uma complexidade na sua própria natureza de objeto. Qual é o objeto? A experiência humana de sofrimento psíquico. Então, só por curiosidade aqui, Benilton, então, nesse momento, o pêndulo está onde?
Então, boa pergunta. Aí, se você me permitir de novo um passinho atrás, até os anos 50, 60, até depois do final da guerra, houve um momento em que havia uma hegemonia ainda do campo, vamos chamar, psíquico, do campo fenomenológico e psicanalítico. Quando eu comecei a estudar essas coisas, medicina, na faculdade, a maioria dos psiquiatras, mesmo que não tivessem essa vocação e tal, eles quase que eram obrigados a se tornarem psicanalistas, dada a hegemonia desse campo. Todo mundo entendia fenomenologia. Para você fazer um diagnóstico preciso de uma psicose maníaco-depressiva, de uma esquizofrenia, você tinha que aprender muito o que era a fenomenologia daquela experiência. Quando surgiram os medicamentos nos anos 50, primeiro os neurolépticos, hoje chamado antipsicóticos. Depois, nos anos 60, os diazepínicos, diazepam, frontal, essas coisas. Depois, os antidepressivos, os estabilizadores de humor. Esse pêndulo, digamos, na clínica foi voltando a ter força no campo da intervenção biológica. Criou-se, inclusive, essa expressão, psiquiatria biológica. Uhum. Ao mesmo tempo, a partir dos anos 60, começaram a surgir no mundo inteiro as políticas de saúde mental, ou seja, a psiquiatria que era restrita a consultórios privados ou ambulatórios públicos, em pouquíssimos países onde havia ambulatórios públicos. A Inglaterra inaugurou isso com seu sistema de saúde nacional, né? E os hospitais, então era ambulatório, consultório e hospital, os programas de saúde mental ampliaram completamente essa visão e disseram, não, a gente tem que fazer uma política de saúde mental. Isso não é só tratar as doenças mentais, a gente tem que tentar fazer prevenção da doença mental, promoção da saúde. O que a gente faz? Como a gente faz isso? Primeiro, inserindo os cuidados de saúde mental em toda a rede médica. E nos países onde existe SUS, o nosso SUS é copiado do SUS inglês. Existem alguns países que na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, promoveram um sistema para toda a população, na França, na Itália, na Espanha. Em todos esses países, saúde mental passou a ser incorporada à rede básica de cuidados, né? E é claro que os cuidados nesse plano da atenção primária são muito mais relacionais, é muito mais um cuidado com a vida como ela está acontecendo do que prescrição de medicamentos. Então, isso foi o que deu origem, por exemplo, ao movimento da reforma psiquiátrica. Na Itália, começou no final dos anos 60. Mas nos Estados Unidos, o governo Kennedy também fez as psiquiatrias comunitárias, fez uma rede para atender aqueles bolsões das periferias americanas que não tinham acesso a nada. Isso aconteceu no mundo inteiro. No Brasil, isso aconteceu a partir dos anos 70, 80, e teve uma importância muito grande. De modo que isso, de um lado, do lado da assistência voltada para a atenção pública, etc. Por outro lado, você tem o movimento da cultura, de uma maneira geral. Dois movimentos importantes para lembrar. O primeiro movimento da cultura. Que movimento da cultura? Um movimento que, a partir dos anos 80, sobretudo, no final da década de 80, preciso lembrar, o mundo mudou muito. Mudou muito como? O surgimento do governo Thatcher na Inglaterra, Reagan nos Estados Unidos, a queda do Muro de Berlim. A partir daí, nos últimos 40 anos, o mundo inteiro foi invadido por se a gente for antigo, vai chamar de ideologia. Se for moderno, vai chamar, atual, contemporâneo, vai chamar de campo imaginário, de forte incentivo à ideia de que o indivíduo é dono de si, o indivíduo é autônomo, o indivíduo é responsável por tudo que lhe acontece. Então, se você é bem-sucedido na vida, parabéns. Se você é mal-sucedido na vida, azar o seu, foi você que não fez. A tal meritocracia. É um engano, é um engodo, é uma ideologia. Uma ideologia no sentido de que... O que é uma ideologia? É simplesmente a lente com a qual você enxerga o mundo. E essa lente individualizante e muito marcada pela ideia de sucesso individual, etc. e tal, foi criando foi criando um campo onde a psiquiatria
a psiquiatria biológica, a psiquiatria farmacológica foi nadando de braçada. Você vê isso claramente com a expansão impressionante dos diagnósticos de transtorno mental dos anos 80 para cá. Os diagnósticos em psiquiatria, eles são, a partir dos anos 80, mais ou menos mundiais. Antes, não. Até o final da década de 70, se você estudava psiquiatria em alemão, você aprendia uma certa classificação. Se fosse na França, era outro. Se fosse nos Estados Unidos, Inglaterra, era outro. Era uma espécie de Babel psiquiátrica. Babel é um exagero, mas uma diversidade que impedia, por exemplo, de você fazer pesquisas internacionais de certos quadros clínicos, porque o vocabulário era outro, a maneira de você diagnosticar era outra. Em 1980, isso muda. Muda como? Com o surgimento do famoso DSM-3. O DSM-3, DSM é o Sistema de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, criadas pela psiquiatria americana. Tinha duas versões até 1980. Em 1980, surge o DSM-3. O DSM-3 é uma revolução, é uma outra revolução na psiquiatria. Por quê? Cansados da diversidade teórica, que tornava difícil uma linguagem comum de psiquiatras, premidos pela necessidade de fazer políticas de saúde mental nacionais e internacionais e, portanto, ter um vocabulário mais ou menos compartilhado, afinados com a ideia da indústria farmacêutica que era preciso que todos os psiquiatras tivessem diagnósticos simples e pudessem servir de base para medicação, para a expansão da medicação que estava a indústria farmacêutica subindo, pressionados também pela necessidade de que as políticas de saúde mental, vejam bem, que não existiam assim nos anos 50 e 60, a partir de 70 sim, 80 mais, isso significa que, por exemplo, não basta um psiquiatra saber diagnosticar. É preciso que enfermeiros diagnostiquem, assistentes sociais, auxiliares comunitários, eles têm um mínimo. Como é que você faz isso com um vocabulário muito complexo? É difícil. Então, o DSM também atendeu a uma complexidade de vetores. E isso fez com que o DSM passasse a fazer o que os seus formuladores dissessem que era uma classificação ateórica. Não vamos discutir o que é que causa um transtorno delirante. Vamos só tentar diagnosticar o transtorno delirante de maneira simples. E, a partir daí, então, fazer estratégias terapêuticas, estratégias medicamentosas, etc. Então, a partir do DSM-3, depois, nos anos 90, DSM-4, agora, em 2013, DSM-5, o que foi acontecendo foi, inclusive, a substituição da palavra doença mental pela palavra transtorno. Não é uma substituição simples, ingênua ou inocente. É que a palavra transtorno deixou de ser propriamente um sinônimo de doença mental. O transtorno, segundo seus criadores, é apenas uma maneira de você dizer aqui tem uma coisa que não vai bem e que merece ser tratada. Por um lado, isso serviu para coisas interessantes. Por exemplo, uma pessoa que tem alterações de momentos de mania ou de depressão profunda, até 1980 era chamado de psicótico maníaco depressivo. Um diagnóstico terrível, muito invalidante, e que a pessoa, quando incorporava, sofria esses efeitos. A partir do DSM-3, isso sumiu e passou, você não é mais um psicótico maníaco depressivo, que é uma palavra que, se você diz, sai todo mundo correndo. Passou a você não ser um psicótico, a ter um transtorno bipolar. E hoje em dia a gente viu como a densidade do termo bipolar ficou tão suave que todo mundo fala que é meio bipolar. Ninguém mais tem problema. Então, transtorno bipolar. Hoje em dia você tem psiquiatras, muitos psiquiatras, que são e que dizem eu tenho transtorno bipolar. Escrevem livros na primeira pessoa e na terceira pessoa. Jamais nos anos 50 um psiquiatra diria meus caros ouvintes, eu sou um psicótico maníaco depressivo e começaria a falar sobre seja lá o que for. É impossível. Mas hoje em dia essa pessoa é convidada a falar porque ela conhece a coisa. Na terceira pessoa, estuda aquilo, e na primeira pessoa, ela experimenta aquilo. Então, a explosão de diagnósticos na cultura
ela atendeu, recapitulando, ela atendeu a uma necessidade pragmática de termos diagnósticos mais compartilhados e, portanto, fáceis de usar em políticas, atendeu ao interesse da indústria farmacêutica, que, inclusive, mudou a maneira de denominar medicamentos. Por exemplo, quando os antipsicóticos surgiram, eles eram chamados de neurolépticos. Por que mudaram para antipsicóticos? Porque, comercialmente, é muito melhor ser chamado de antipsicótico, que você supõe que, se a pessoa tem alguma coisa psicótica, aquilo é o remédio certo, enquanto que neuroléptico é uma categoria apenas que significa uma maneira de reduzir a intensidade da atividade cerebral. Antidepressivo é a mesma coisa. Eles eram analépticos. Agora, antidepressivo, todo mundo toma achando que está tomando um antidepressivo que é tão eficaz quanto um antibiótico, por exemplo. É muito diferente. Um antibiótico só ataca a bactéria, não ataca vírus. Um antiviral só ataca vírus, não ataca a bactéria. Um antipsicótico é um downer, como se diz em inglês. Ajuda quem está num quadro psicótico? Ajuda. Mas ajuda também a outras coisas e, às vezes, atrapalha muito outras coisas. Então, você vê que teve também um interesse da indústria farmacêutica em aumentar os diagnósticos. A indústria farmacêutica gasta milhões em muitos países, fazer cursos para ensinar os psiquiatras a medicarem melhor, ou seja, mais, e, portanto, ampliar o mercado farmacológico. Então, esse é um movimento que tem a ver com outro processo, a gente não falou, mas já estamos falando, que é, nas últimas 4 décadas, um movimento de fortíssimo incremento da medicalização da vida cotidiana. O que é o processo de medicalização da vida cotidiana? Não é, como muita gente acha, uma espécie de estratégia maligna da medicina querendo ampliar o seu mercado. Não é isso. Ou não é somente isso, porque a indústria farmacêutica certamente está interessada em aumentar o seu mercado. É isso, é uma indústria. O que acontece é que, por que acontece de hoje em dia, quase todo mundo que tem acesso tem algum medicamentozinho em casa para tomar. Uma gota de Rivotril, um remedinho para dormir, o estudante que toma a Ritalina para ficar mais concentrado. A ideia de que você toma um medicamento para mexer no psiquismo, no cérebro, que nos anos 70 era uma vergonha para a maioria das pessoas. Ninguém dizia que estava tomando antidepressivo nos anos 50. Não dizia. Hoje em dia as pessoas disputam qual é o melhor antidepressivo. Eu já tomei esse, já tomei aquele. Tá normal. A gente banalizou esse uso dos medicamentos. Então, essa expansão do uso de medicamentos nos últimos anos é consequência do fato de que a gente também se acostumou a usar o vocabulário psiquiátrico para falar da vida. Ninguém diz, por exemplo, pergunta a você, Morris, quando foi a última vez que você disse que estava entediado? Duvido que você tenha utilizado isso 2 vezes nos últimos 5 anos. A gente não usa mais entediado. Foi saindo. Então, a gente fala que estava meio deprimido ontem à tarde, porque o Botafogo de novo perdeu. Mas é errado dizer que eu estive deprimido ontem à tarde. Não existe depressão ontem à tarde. Mas a gente usa. E isso não é inocente. Porque quando eu vou me acostumando a chamar de depressão toda tristeza, se eu estou triste, se eu estou desanimado, se eu estou sem ter o que fazer, se eu estou chateado, se eu estou macambuzo, sorumbático, meditabundo, se tudo isso eu digo depressão, eu estou a um pé de tomar um remédio. Então, a medicalização é um processo que a indústria farmacêutica aplaude, mas não é só ela, o grande ator, não são os médicos, é a cultura. É a cultura que vai fazendo com que a gente se acostume a usar o arsenal médico para tratar das coisas da vida. Então, todo mundo fica dando diagnóstico uns nos outros e em si próprio. Todo mundo fica tentando achar como é que resolve rapidinho o meu problema de luto, porque eu não posso perder 2 semanas no trabalho. Eu corro risco de ser demitido se alguém achar que eu não sou importante. E tudo isso, então, é uma espécie de tsunami, entende? Que vai fazendo com que, número 1, a medicalização da vida, a patologização do sofrimento, ou seja,
A gente está se acostumando, isso é muito ruim. A gente está se acostumando a pensar que qualquer sofrimento é um pouco sinal de psicopatologia. Ninguém usa o nome psicopatologia, mas quando eu digo eu estou deprimido, a tristeza vira alvo de intervenção médica, e não deveria ser assim. A gente deveria ter a capacidade de compreender, como diz o Guimarães Rosa, né, que a vida é assim, ela puxa, encolhe, alivia, depois aperta. A vida é assim, viver é sofrer, e sofrimento é normal. Às vezes, o sofrimento, inclusive, ele é normativo, ou seja, ele impulsiona a gente a mudar as coisas. Isso está desaparecendo do cenário por conta desses ideais que foram sendo construídos e difundidos de maneira maciça pela televisão, pelos filmes, pelas novelas, pelas leituras, pelas redes sociais agora. O tempo todo a gente é bombardeado com a ideia de que você está bem é você ser feliz, bem-sucedido, ter uma imagem reconhecida, etc, etc, etc. São ideais de performance individual que muito pouca gente é capaz de atingir, mas que a gente é convencido de que todos podemos atingir e que todos devemos atingir. E é claro, qual é o resultado disso? É que a maioria absoluta das pessoas tem aquela sensação de que não chegou lá, que não conseguiu entrar na festa, sabe? Que está todo mundo se dando bem, eu tenho muita gente se dando bem e eu não consigo, não consigo. Então, por que é isso? É porque eu tenho alguma coisa que precisa ser tratada, sem me dar conta do essencial. A gente, com isso, não enxerga os problemas estruturais, o enquadramento de onde emerge o meu sofrimento, a minha existência depauperada, que eu estou chamando de doença mental, mas na maioria das vezes é apenas uma miséria existencial. E a miséria existencial a gente resolve coletivamente, não individualmente, não com médico. O Benilton, uma pergunta. A gente passou por isso, mas eu queria jogar um foco, né, nesse assunto. Se é possível a gente fazer um recorte da psicopatologia a partir do território, ou seja, a partir de gênero, de raça, de classe social? Então, Morris, essa pergunta é uma pergunta ótima e super atual. Por quê? De certa maneira, até, vamos dizer assim, até os anos 70, 80, de novo, a psiquiatria, a própria psicanálise, a fenomenologia, todo mundo que se voltava para tentar entender o sofrimento, a psicopatologia, né, o sofrimento psíquico, a experiência humana, elas partiam do que hoje é possível perceber que eram premissas inconscientes, premissas não refletidas. A gente falava da psicopatologia do ser humano, a gente falava do sofrimento do sujeito, tudo no singular para dar conta da experiência humana universal. Não é à toa, porque ainda nos anos 50 e 60 a gente pensava na libertação da humanidade, na transformação do homem, do novo homem. Era uma concepção muito universalista da emancipação humana, individual e coletiva. Então, nessas horas, questões como, mas vem cá, e você ser negro, você ser mulher, você ser indígena, você ser deficiente, você ser gay, como é que isso... Não, isso aí é apenas um detalhe, porque, na verdade, é o sujeito. E as teorias, por exemplo, na própria psicanálise, boa parte das teorias dava força à ideia de que o sujeito ele é, em si, universal no sentido de que ele é vazio, ele não tem densidade. O que é o sujeito? É a coleção de coisas que ao longo da vida ele vai sendo. Mas o que a clínica deveria mirar nessa possibilidade, nesse movimento do sujeito, etc. Então, para dar o exemplo só da psicanálise, ficaram famosas e indiscutíveis na época coisas como o inconsciente não tem cor, o analista não é homem nem mulher. Por quê? Porque o analista não é a pessoa, o analista é aquela posição que ele ocupa, então ela é vazia, pode ser qualquer um. Isso era um engodo. Quem foi que mostrou que era um engodo? Os próprios movimentos. Isso não foi um movimento interno dessas disciplinas, desses campos de pensamento. Foram, por exemplo, foram os gays nos anos 70
que invadiram os congressos de psiquiatria para fazer piquete e tal, tacar tomate nos psiquiatras, até eles, no final da década, tirarem a homossexualidade da categoria de psicopatologia. E quando perguntavam, mas como é que pode? Achavam que a homossexualidade era perversão ou era desenvolvimento psicossexual. Como é que pode isso? Bom, pode. Você encontra na teoria justificativa para tudo. Qualquer teoria você joga para onde você quiser. Você é cristão, paz e amor, Deus é amor, etc. Tal. Você faz cruzada, tortura os outros e tal. Qualquer um. A gente pode dar bilhões de exemplos. Então, com o surgimento do movimento gay, movimento negro, que diz, peraí, o ser humano, como assim? Aí pega Frantz Fanon, que é um ícone, e diz, peraí, quando os psiquiatras falam em sujeito, estão esquecendo que é muito diferente você ser um sujeito de pele negra numa sociedade branca que, como a gente sabe hoje de maneira inequívoca, né? Cada vez que olha para a pele negra, vê subalternidade, primitivismo, indolência, isso é claro que isso tem incidências particulares. Essa ideia de que a universalidade do ser humano é uma abstração, pode até ser um ideal regulativo que fica lá no horizonte. Nós, os humanos, é melhor do que o homem. Por quê? Porque nós, os humanos, somos nós nas nossas diferenças. É muito diferente você viver sendo um gay numa sociedade homofóbica, uma mulher numa sociedade misógina, um negro numa sociedade racista, do que ser branco, homem e heterossexual nessa sociedade. Porque se você é branco, heterossexual e homem, você não é levado a pensar na sua condição. Não é uma coisa que não é uma pergunta que você se faz. Ninguém lhe xinga porque você é branco, homem, heterossexual, cis, bem-sucedido. Ninguém lhe xinga, ninguém faz nem muita piada. De quem é que é alvo de piada, preconceito, exclusão, papapá? São essas categorias isoladas. Então, hoje em dia, quem ensinou aos psiquiatras, aos psicanalistas, a todos os que pensam do lado de cá, cheios de opinião e ciência e conhecimento e tal, quem está tendo que agora rever os seus conceitos, nós fomos impelidos a isso por esses movimentos. E você vê que, por exemplo, você pega o movimento feminista, e o movimento feminista é um exemplo muito interessante de como esse processo foi fundamental. Porque as primeiras feministas queriam apenas direitos civis, o voto, as sufragistas. Com a Simone de Beauvoir, nos anos 50, aí diz, não, mas espera aí, as mulheres, o segundo sexo, as mulheres têm características próprias, a mulher e o homem são diferentes, a tematização das mulheres. Depois, as mulheres, quando isso foi fazendo sucesso, as mulheres negras disseram, peraí, mulheres quem? Porque mulheres que estão falando aí, tudo classe média, branca, bem de vida e tal, que contrata a nós, mulheres negras, para poder ser subalternas e tornar possível essa militância toda. Mas nós, mulheres negras, bom, aí você vê que tem uma diferença entre ser mulher branca, classe média, branca, negra, da periferia, etc. Aí você tem, bom, mas e as mulheres que são negras da periferia e tal, e são lésbicas? Podem sofrer preconceito das negras que não são lésbicas. Tem uma interseccionalidade entre esses territórios, como você falou. Então, o movimento feminista é um exemplo extraordinário de como a luta por questões, direitos e tal, de territórios, no final das contas, chega à conclusão que o movimento feminista mais contemporâneo chegou, de que o problema das mulheres apenas aponta para um problema geral. Qual? O da precariedade, da vulnerabilidade de nós todos seres humanos. E nisso o movimento feminista está falando em nome das mulheres brancas, das mulheres negras, das mulheres gays, está falando dos deficientes, está falando dos indígenas, está falando das etnias escorraçadas, está falando mais. Está falando de que nós, como espécie, nós, como cultura, não temos outra coisa a fazer a não ser tentar enxergar onde é que a nossa sociedade produz exclusão, produz sofrimento, produz vulnerabilidade. E os alvos do sofrimento, da exclusão, são móveis, eles vão mudando, mas nunca vão deixar de existir. Então, essa pergunta que você fez, ela é crucial. Qual é a grande tarefa nossa como sociedade?
é o tempo todo enxergar a nossa sociedade do jeito que ela é, que territórios ela produz de exclusão, de opressão, de humilhação e, portanto, de impedimento de humanidade. Isso tem tudo a ver com a noção de democracia hoje. Democracia hoje não é só lutar para ter salários iguais ou salários parecidos, enfim, uma equanimidade, não é igualdade absoluta, que é impossível, mas uma equanimidade nas condições econômicas. Isso é crucial, sem o que nada vai para frente. Mas pensar hoje democracia no Brasil, vamos pensar no Brasil esperando que no ano que vem esse projeto seja retomado. A gente tem que retomar esse projeto de uma maneira diferente do que a gente tinha 20 anos atrás, quando os governos progressistas começaram a surgir com o PSDB e depois o PT. Por quê? Naquela época a gente ainda estava muito tomado pelo paradigma da igualdade econômica, que, volto a dizer, é fundamental. Mas de lá para cá, todos esses movimentos dos territórios surgiram com uma voz e com uma força que não tinham, mesmo nesses movimentos progressistas de 20 anos atrás, as mulheres, os negros, os indígenas não tinham essa voz que tem hoje. E tem hoje por causa das mudanças políticas e também, é interessante a gente lembrar que a gente não falou disso, das mudanças estruturais tecnológicas da sociedade. O mundo de 2022 tem coisas em comum, mas tem coisas muito diferentes de 2002. E uma das coisas mais fundamentalmente diferentes é a expansão de uma nova esfera de contato social, de vida social, propiciada pela internet, pela universalização dos smartphones, criação de redes sociais. É um outro mundo. Nós hoje vivemos em mais de um mundo. E isso interfere, não é só nas relações, interfere na intimidade. O que é a privacidade íntima, escondida de alguém, hoje, com tantos algoritmos, sacando tudo que você deseja? Onde a sua intimidade, você tem uma espécie de necessidade de ter uma intimidade para fora e, de alguma maneira, tem muita dificuldade de ter uma intimidade para dentro, porque a gente está o tempo todo fotografando o prato que está comendo, porque a gente precisa que a pessoa veja que eu estou comendo tapioca de não sei o quê. É uma caricatura que eu acho que dá força para essa ideia de que hoje vivemos numa sociedade atravessada pela informação, pelo conhecimento mútuo, pela comunicação instantânea, pelas bolhas e, portanto, tem gente que vive num mundo que é como se fosse um planeta diferente. Isso é o mundo de hoje. Isso é um mundo que não só tem a ver com a democracia. Por exemplo, não há democracia possível no Brasil se não houver universalização digital decente. Impedir as pessoas de terem acesso à internet, como eu e você temos, é parecido com nas primeiras décadas do século XIX, você impedir as pessoas de ter carteira assinada, de ter documento próprio. É uma questão de existência civil, e você está presente no mundo comum, você ter acesso digital, né? Para poder mostrar como a dinâmica de como é que esses territórios se fazem presentes na construção de uma ágora, né? de uma praça pública, onde a gente recupere, porque a gente perdeu essa ideia do que é comum a nós. Não é do que é universal. O universal sempre esconde uma hegemonia de algum território sobre os outros. Mas essa ideia de comum, onde os territórios convivem e tentam se articular de maneira diferente, isso é fundamental para poder construir democracia. E, voltando ao início da nossa conversa, é fundamental também para a gente compreender as várias configurações do sofrimento psíquico. Porque, hoje em dia, é cada vez mais impositivo o reconhecimento de que esses territórios moldam o mundo para quem está dentro dele. Aliás, e o que é interessante, Morris, é que quando a gente fala de territórios, eu e você aqui estamos falando de territórios, a gente não pensa que está num. A gente pensa que o território é quem? É dos gays, dos negros, dos indígenas, dos deficientes, mas nós estamos no território. A diferença é que o nosso território parece que é o território normal, porque ele é universalmente tomado como referência, porque ele é dominante, é por isso. Mas também, para nós, a nossa tarefa é pensar quais são as vicissitudes do nosso território, desses que não saem na rua para defender os direitos, porque não precisa, porque tudo é feito um pouco a partir do nosso ponto de vista.
Ô Benilton, como é que você vê a política pública de saúde mental no Brasil a essa altura do campeonato? Você mencionou a importância da reforma psiquiátrica nos anos 80, né? Uhum. E várias conquistas no âmbito do SUS desde então. Nesse momento, em que lugar que a gente está? Olha, nesse momento, a política de saúde mental está no mesmo lugar do SUS e de todas as políticas educacionais decentes e tal, ou seja, no canto do ringue, né? O governo Bolsonaro promoveu uma desmontagem sistemática do financiamento do SUS, mudança das estratégias normativas, voltou a incentivar o surgimento de espaços asilares, diminuiu o financiamento da articulação entre saúde mental e atenção primária, ou seja, o governo Bolsonaro faz com a saúde mental e com a saúde o que está fazendo com a Amazônia. É a mesma coisa, a mesma coisa. Agora, não é à toa os 30 anos, praticamente, de experiência de reforma psiquiátrica, eles não foram à toa. Existe no Brasil uma potência de recuperação extraordinária. Eu assim, sou reservadamente, às vezes nem tanto, otimista em relação ao Brasil. Por quê? Porque eu acho que assim a gente levou, sabe, um soco no queixo que pam, você fica tonto. E isso durou esses anos, mas agora, se você para pensar, acontece no Brasil coisas muito poderosas. O surgimento desses movimentos, desses territórios que você falou do Brasil, não existia com essa força em 2018. É um efeito curioso e quase paradoxal, porque a gente está mais massacrado. Esses grupos são alvo de ataque, de violência, inclusive. O Brasil é um dos países que mais mata a população LGBT, por exemplo, mas a gente está vendo o surgimento de bancadas, de pessoas desses territórios que estão adentrando o legislativo por conta das políticas feitas anteriormente, adentrando as universidades, saem como pessoas que vão ter influência na sociedade. Então, se a gente pensa numa recuperação de um mínimo horizonte civilizado de convívio social, a gente vai poder recuperar o que antes vinha sendo feito com muito sucesso e com o aprendizado desses últimos anos. Por exemplo, no caso específico da saúde mental, já existem propostas de recuperação do processo de ampliação da rede de atenção territorial, porque isso o Brasil ensinou para o mundo. A reforma psiquiátrica no Brasil, ela foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, por todos os organismos internacionais de saúde, como um exemplo, do mesmo modo que a política de vacinação, do mesmo modo que a política de combate à AIDS. O Brasil deu exemplo para o mundo. A gente deveria se orgulhar disso, que nem os ingleses se orgulham do sistema de saúde deles. De certa maneira, talvez até a gente possa dizer que agora o SUS vai sair desse descalabro do Bolsonaro, mas reconhecido pela população, que, de uma maneira geral, sabe que, se não fosse o SUS, o Brasil teria tido uma tragédia na pandemia pior do que a dos Estados Unidos, porque foi contra o governo federal que a resistência do SUS conseguiu manter a coisa das vacinas, do controle, etc. E tal. Então, eu acho que muita gente que antes não dava nem bola para o SUS, hoje em dia reconhece a importância dele. O SUS é um marco civilizatório. O SUS é assim algo do qual a gente deveria fazer uma plataforma de entendimento do o que é um Brasil que nós queremos. É um Brasil onde todo mundo tem acesso à saúde de maneira geral e saúde mental. Para não falar da educação, para não falar da moradia e de outras coisas, mas então o SUS ele vai recuperar, eu acho, a potência e no caso da saúde mental a gente vai retomar, mas noutro patamar o horizonte da reforma psiquiátrica. No outro patamar, por quê? Porque, mesmo com toda a generosidade da reforma psiquiátrica inicial, até porque ela começou nos anos 70, 80 e tal, essas propostas ainda não contemplavam, da maneira que agora vão começar a contemplar, já estão começando a contemplar, o aporte, o acesso, o entrelaçamento com esses territórios. A reforma psiquiátrica ainda, se você repara com lupa, você vê na própria reforma psiquiátrica
as marcas do tempo. Ou seja, um pouco caso para a questão do negro, um pouco caso para... Claro, não estou falando de maneira maciça, tem as exceções de sempre, mas eu digo, isso não era central, hoje em dia é. Então, se você pergunta a política de saúde mental hoje, ela está sendo dilapidada de maneira criminosa pelo governo, mas há gerações de pessoas que foram criadas ao longo desses anos. E há muita gente nova que vem na ponta dos cascos e vai produzir um cenário de recuperação, de retomada, de retomada, não é só das políticas antigas, mas de um ímpeto de fazer do SUS e da política de saúde mental uma maneira de pensar o mundo. Não é só uma maneira de tratar quem está sofrendo, sabe? É uma maneira de oferecer um modelo de convívio social, um modelo de convivialidade. Que tipo de mundo a gente quer deixar para os filhos e netos? É um mundo onde as pessoas, se estiverem sofrendo, vão poder recorrer à saúde da família da sua região, vão ter alguém com quem conversar. Se alguém tiver velhinho, sozinho e tal, vai ter uma rede de apoio. Se alguém foi internado, que estava delirante, vai poder ficar num lugar protegido, não vai para um asilo, não vai para uma comunidade terapêutica dessas terríveis que o governo anda financiando. Vai ter acesso a um aporte de recursos enriquecedores da sua existência no bairro, fazer políticas territoriais, sabe? Envolver, isso sempre foi o projeto da reforma. Saúde mental é uma coisa séria demais para ficar na mão só de profissionais de saúde mental. Ela tem que envolver o padeiro da esquina, entendeu? Os comerciantes do lugar, a organização do que acontece nas praças, nas ruas. Tudo, a cidade precisa ser repensada. Saúde mental é uma questão de direitos humanos. Saúde mental é, antes de ser um problema médico, é uma questão de que tipo de mundo a gente quer. Isso é tão curioso que tem um psiquiatra americano famosíssimo, Thomas Inzel. Ele era chefe do sistema da Agência Norte-Americana de Financiamento à Pesquisa, era um psiquiatra organicista, dizia que transtorno mental, na verdade, era transtorno cerebral. No ano passado, ele acabou de publicar um livro em que ele diz uma coisa completamente diferente. Ele diz, é claro que doença mental, sofrimento mental, tem o cérebro, tem o organismo, tudo isso está funcionando, mas quando você pensa no sofrimento, quando você pensa no patos psíquico, o que está em jogo é muito mais do que o cérebro, do que o organismo. É muito mais, inclusive, do que o psiquismo individual. É o psiquismo coletivo, é o tipo de ambiente, é o tipo de comunidade em que a gente vive. Isso é que é decisivo em saúde mental. Então, saúde mental é uma política global da sociedade. Ou ela vai ser apenas um braço canhestro da prática de cura da medicina, toda atravessada por interesse de tudo quanto é tipo. Então, eu acho, eu estou confiante nisso, que a partir de 23, a política de saúde mental vai voltar a ser discutida de maneira ampla, e agora, quem vai discutir isso? Médicos, psicólogos, auxiliares, enfermagem, agentes comunitários, o padeiro da esquina, o movimento negro, o movimento gay, o movimento de deficientes, todo mundo que sofre, ou seja, todo mundo vai ter que participar dessa coisa. Uma política de saúde mental é uma política de um Brasil melhor, é uma política de uma cidade melhor, sabe? De um bairro que você tenha vontade de sair na rua. A questão da violência, da segurança pública, tudo isso faz parte da saúde mental. Moradia. É impossível você ter saúde mental. Eu te digo, é impossível. Eu vejo meus pacientes ricos que não têm a saúde mental que tinham. Por quê? Porque tem que conviver com um pedinte na rua. Sai de casa, uma casa super confortável, sai de casa, na esquina, tem uma menina de 18 anos, com dois garotinhos, um de 2 anos, outro de 1 ano, numa situação de miséria que é impossível você passar por cima, não dá. Então, isso afeta a todos. Ninguém vive mais num castelo. Essa coisa condominial que o Christian Duker crava, né, como uma característica da sociedade brasileira, a gente nega os problemas, e os ricos e as pessoas bem tentam viver num seu mundinho, isso não funciona mais. A gente é atravessado o tempo todo. Então, ou isso é uma questão de todo mundo, ou todo mundo vai continuar sofrendo. Eu sou realmente otimista. Pode ser que eu tenha acordado bem hoje, entendeu? Não, Mas é um bom jeito da gente finalizar essa entrevista, né, com esse tom. Eu acho
acho interessante. Eu acho que você está falando de dois caminhos, né? Um é 2023, e toda essa herança viva do SUS, né, sendo incorporado por essas novas tendências. E, por um outro lado, digamos assim, uma contração desse quadro da hipermedicalização, né? Eu acho que você está bem otimista, mas eu acho ótimo. Não, não, mas aí deixa eu fazer uma moderação. Veja bem, eu acho que a sociedade não anda para trás, só anda para frente. Então, a hipermedicalização, ela tende a acontecer. Por quê? Qual é o maior motor da medicalização? Somos nós. Não são os médicos, não é a indústria farmacêutica, não é a indústria cosmética, somos nós. As mulheres querendo ficar jovens, a gente querendo ficar jovem, forte, etc. Agora, isso faz com que o problema seja: vamos discutir, vamos regular, vamos fazer disso uma questão e não apenas um movimento, digamos, automático, né? Então, a hipermedicalização vai continuar acontecendo, mas existem outras coisas. Essa é uma discussão cultural, política, que só numa sociedade interessante a gente para discutir isso, senão é cada um por si, querendo ficar bem e tendo força para trabalhar e ganhar dinheiro. Mas a outra coisa, que a gente não vai ter tempo de falar nisso, é que a gente também tem motivo de otimismo. Num campo que, no mundo inteiro, está um pouco no canto do ringue, o campo da psicanálise, no Brasil, ela está vivendo um momento muito vigoroso de expansão, e de expansão para fora dos consultórios, de expansão para espaços para alcançar pessoas que jamais teriam acesso a esse tipo de experiência. E a psicanálise é uma experiência que tem um potencial emancipatório muito, muito importante. Potencial emancipatório, o que eu quero dizer com isso? É de promover a possibilidade de o sujeito se sentir mais protagonista da sua própria existência, do ponto de vista individual e coletivo. E protagonista de um jeito diferente do que a ideologia dominante convoca as pessoas a serem. Indivíduos autônomos e meritocráticos, etc. Não, de pessoas que são capazes de entender que sozinhas elas não chegam a lugar nenhum. Que o eu de cada um é um conjunto, um precipitado das relações que ela tem no mundo em que a gente vive. Então, existem coisas. E, para terminar, eu queria falar de uma coisa que a gente também não vai poder estender, mas que é muito promissora também, que é o seguinte: aquele pêndulo que eu mencionei no início, a gente conversou sobre o biológico e o psicológico, e que a reforma psiquiátrica tentou juntar numa mesma trama o biológico, o psicológico e o social. Hoje em dia, essa ideia de que isso é uma trama, há um entrelaçamento o tempo todo entre o biológico, o psicológico e o social, não é mais uma tese de antimanicomialistas, não é mais uma tese só de militância da reforma psiquiátrica. Hoje são biólogos que dizem isso, geneticistas dizem isso. A genética hoje, não é a filosofia, não é a psicologia, a fenomenologia, a genética ensina que mesmo as coisas mais duras, biológicas do corpo humano, como os genes, eles se expressam ou são inibidos na relação com as pessoas. Então, o desenvolvimento científico das ciências duras, das ciências da vida, o desenvolvimento tecnológico produz hoje um horizonte de conhecimento que ajuda a gente a pensar nessa ideia de trama, de complexidade, de inter-relação, de concepção holística da vida, da saúde, etc. Então, tem alguns motivos para ficar otimista, a gente tem.